juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Amém. Vamos orar então mais uma vez ao Senhor. Pedir a Ele que, em graça, nos conceda ouvir a Sua palavra, sermos alcançados por ela. Ó Deus, eu creio, Pai, eu creio que não será a totalidade desse auditório que irá receber bem a Tua palavra. Sabemos que mesmo agora, Pai, ou desde que o culto começou, ou até mesmo antes de vir aqui, a relutância infernal para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, Tu conheces os corações de cada um aqui, Deus, nessa noite. Tu conheces o meu, sabe como sou fraco, pecador, necessitado, Pai, do Senhor, completamente dependente do Senhor. Então, Deus, pelo meu coração, para que Tua palavra me edifique, para que Tua palavra me salve, ó Deus. Assim eu peço por todos aqueles que irão ouvir nessa noite a Tua palavra. Ó Deus, a verdade absoluta, a Tua palavra, a preciosidade da riqueza da Tua palavra. Quantas mentiras, quantos contos, lendas nós ouvimos, Deus, durante todos os dias de nossas vidas. Acreditamos muitas vezes em cada uma delas, mas a oposição natural é apenas com a Tua palavra, Deus. Então, se o Senhor não for misericordioso e ao mesmo tempo violento, Pai, para quebrar o orgulho do meu coração, não irei receber a Tua palavra. Então eu te peço, ó Deus, com o poder do Espírito Santo, arrebenta com o meu orgulho, com a minha soberba, e que eu seja salvo pela pregação da Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, pela exclusividade e suficiência da Tua palavra, fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, talvez vocês já se perguntaram: será que eu sou mesmo salvo? Essa pergunta já passou pela cabeça de muitos crentes. Ou até mesmo quem não professa religião nenhuma deve ter se perguntado: para onde eu vou depois da morte? E uma pergunta muito clara, né? Muito óbvia. Todo mundo vai assumir que merece a eternidade na presença graciosa de Deus. Toda a humanidade. Se você chegar num presídio, eles vão dizer: não, eu cometi aquele erro, mas eu mereço estar na presença de Deus. Jamais eu mereço o inferno. Em sã consciência, ninguém vai assumir que merece o inferno. Talvez no momento de um trauma, assim a pessoa possa assumir isso. Mas se você parar e pedir para refletir sobre isso, vai expressar inclusive o seu desejo. Ela pode colocar dúvidas, mas o seu desejo era estar no céu. Eu lembro que quando eu era adolescente eu assistia um programa
completamente banal na televisão. MTV. Eu passei um tempo assistindo isso. Estava de castigo em casa, então tinha que assistir televisão. E aí, eu lembro que uma das figuras daqueles VJs ali, uma figura de um homem muito depravado, ele conversando com outros assim, ele perguntou: para onde é que você quer ir quando você morrer? E aos outros dois, né, bem roqueiro mesmo, sério, eu quero ir para o inferno, porque lá tá Jimi Hendrix, lá tá Cazuza, e lá tá um monte de roqueiro, de artista conhecido, e eu vou para lá porque eu quero ouvir no inferno eles tocando e tal. Aquele VJ bem depravado mesmo, da MTV, ele disse: pois vocês podem ir só, porque eu não vou não, eu quero ir para o céu. Eu achei interessante isso. O VJ foi aquele João Gordo, o mais depravado, né? Ele disse: vocês vão sozinhos, porque eu quero ir para o céu. No calor da emoção, sendo entrevistado, aqueles jovens, eles abrem a boca e falam essa bobagem. Mas é aquele homem tão sujo, tão corrompido pelo pecado, escravo do pecado, ele diz: eu não, eu quero ir para o céu. Mas há momentos em nossas vidas que nós enfraquecemos e duvidamos da salvação. O grande motivo da nossa dúvida é porque nós confiamos em nós mesmos. Sempre o motivo da dúvida que vai trazer angústia ao seu coração é porque você confia em você mesmo. Porque você confia nas obras de suas mãos. Porque você confia no seu coração. O que pensa o teu coração acerca da vida, acerca das pessoas, acerca de Deus? E o que eu tenho feito? É isso que determina se eu vou ou não para o céu. É isso que determina a minha convicção, se é que a temos. O povo hebreu, predominância hebreia, estava aqui sendo pressionado a abandonar a sua segurança em Cristo Jesus, porque eles receberam o Evangelho. Cristo Jesus foi pregado para eles, eles receberam Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. E agora estavam sendo pressionados a voltar e ter sua confiança não mais em Cristo Jesus, mas em apenas alguns rudimentos da religião que perderam sua utilidade. Mas tem cara de igreja. Tem cara de igreja. É a mesma coisa, eu tenho que aplicar isso para vocês. Porque tem cara de igreja, não significa que é aceitável a Deus. Não significa que funcione para a tua edificação, para a tua salvação. Não significa que Deus está sendo adorado. Não significa que a verdade tem sido mantida exatamente no seu lugar. Mas era nisso que eles se apegavam aqui, os hebreus. Eles criam em absolutamente tudo, e vocês sabem onde a gente tem chegado. Mas eles já creram em anjos. Vamos crer nos anjos. Mas por que vocês querem crer em anjos? Não, porque cristianismo, professar o nome de Cristo hoje, há perseguição. Observe aí, os irmãos estão perdendo suas casas, estão sendo demitidos, nem conseguem fazer compras nos supermercados, estão sendo lançados à margem da sociedade. E nós não podemos viver assim. Então a grande ideia é: dá para você ser crente sem ser marginalizado. Dá sim, existe um evangelho fácil para você viver. Vamos dar uma maquiada nele. Vamos vestir uma nova roupagem no evangelho para que ele possa ser aceito. Ele vai ser engolido se a gente adoçar demais esse evangelho. As pessoas vão devorar ele. Todo mundo vai querer ser crente. Todo mundo vai querer ser evangélico. Basta ter cara de igreja. Basta ter uma aparência de piedade.
E foi o que os hebreus recorreram. Anjos, sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrifícios, Moisés, Arão, tudo valia. É exatamente o que acontece com a igreja evangélica hoje. Pode tudo. O que é que basta para que eu seja crente? Basta você frequentar a minha igreja. Se você frequentar a minha igreja e você vier aqui na frente e fizer aqueles votos, se você levantar a sua mão, se você chorar aqui na frente com uma música barata que repete várias vezes, significa que você é um crente. Pode tudo. Ao sair daí, aquela pessoa nem dá razão da sua fé. Ao voltar para casa, ela vai viver a sua vida exatamente como inimiga de Deus, como sempre foi. Não há amor, não há um desejo incessante por Cristo, em conhecê-lo, em viver para a sua glória. E as pessoas chamam isso de conversão. Por isso que eu digo, é um grande prejuízo. É um grande prejuízo para a humanidade quando as igrejas não anunciam de fato a salvação em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus. Cristo e esse crucificado. O empenho do autor da carta aos Hebreus é dizer para eles: olha, vocês estão abandonando aquela garantia, aquela certeza de salvação para voltar a algo falho, a algo que era temporário, inclusive perdeu a sua utilidade, porque o sacerdócio levítico, ele era temporário, ele apontava para algo maior que viria, ele ainda estava nas sombras, no escuro, mas a luz iria ser acesa. Jesus Cristo viria, a promessa do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Eles receberam, mas querem voltar para a escuridão, querem voltar para os rudimentos, para aquilo que é passageiro, para aquilo que perdeu sua utilidade. Irmãos, muito daquilo que eu fiz, que eu achava que era culto a Deus, não tinha utilidade alguma. Muitas das regras que eu vivi, em nada daquilo era santidade ao Senhor. Apenas regras, leis de como viver. Naquela igreja se vive desse jeito, naquela existem comportamentos apenas. Não é conversão genuína. A ênfase do autor de Hebreus, então, aqui do versículo 20 ao versículo 29, é dizer, olha, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, como ele já definiu bem, ele é único e perfeito. Na Bíblia de Genebra tem aí, né, esse título em negrito, que não é inspirado, mas corresponde muito bem ao que diz essa unidade no texto. Eu posso colocar como único, perfeito, eficaz. Versículo 20, irmãos, e visto que não é sem prestar juramento. Não era necessário juramento para ser sacerdote. De forma nenhuma, em lugar nenhum nós vemos isso. Não era um pré-requisito para ser sacerdote. Você só precisava provar que era da tribo de Levi, que era da descendência de Arão. Você prova isso? Provo. 30 anos de idade você tem? Pronto. Você já pode agora então entrar para o sacerdócio. Era simples desse jeito. Juramento se via e se vê quando você vai se empregar em algum ofício muito sério. Vamos lá, no exército ou em qualquer outra coisa do sagrado ministério. É preciso haver um juramento. Hoje, isso feito por nós. Mas para ser um sacerdote, eles já nasciam nessa tribo. Não era necessário. Jesus Cristo não veio da tribo de Levi. Não é da descendência de Arão.
mas sim de Judá, mas sim de Davi. E nós sabemos por que é que ele é sacerdote. Por causa de Melquisedeque, aquele tipo de Cristo, que não se acha resiste de seu nascimento e nem resiste de sua morte, ou seja, caracterizando a eternidade de Cristo, assim como também rei e sacerdote nos dois ofícios de Cristo, como rei e como sacerdote. Então ele diz, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Há um juramento, porque ele quer deixar claro, olha, todos os sacerdotes que existiram até agora são por causa da lei. E a lei, ela pode ser revogada, um juramento jamais. Quando Deus jura, ele está aqui puxando de novo, apelando para o Antigo Testamento, do qual os hebreus conheciam. O tempo todo, vocês perceberam isso já? Nas pregações? O tempo todo o autor de Hebreus estampa na cara deles o Antigo Testamento. Olha o que eu estou falando aqui, eu estou só explicando o Antigo Testamento para vocês. Porque o que Hebreus faz é apenas o contraste. Mais uma vez vou usar a expressão, ele está acendendo as luzes. Então o autor de Hebreus vai fazer sempre menção ao Antigo Testamento para dizer, olha, eu estou falando do que vocês já conhecem, do que vocês aprenderam desde pequeno. Eu não estou trazendo nada novo, não estou reinventando. Então ele diz, Deus jurou, para colocar também, bem claro, nítido, e destacar para os hebreus, olha, a infabilidade, a imutabilidade, e que vocês podem confiar, que vocês não precisam, de fato, temer, porque foi o próprio Deus. Esse juramento aqui é o próprio Deus. Acaso alguém vai duvidar da palavra do próprio Deus? Lei pode se mexer. Entra um governante, até mesmo sacerdotes. Mudou o sacerdócio, muda a lei. Reis, governantes em geral. Juramento em absoluto não pode ser revogado. Então, com juramento foi que o Senhor determinou que Cristo seria sacerdote. E ele não se arrepende disso. O versículo 22 diz, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus Cristo, ele é a garantia de algo superior daquilo que vocês estão crendo. Vocês têm aliança com Moisés? Veja, eu quero falar que existe uma aliança muito maior do que essa, aonde para todas as alianças convergiam. Deus administra o seu povo desde o início com alianças, para que pudesse culminar em Cristo. E nós vemos isso no momento da ceia, quando diz esse cálice, é o cálice de quê? Da nova aliança em quê? Numa mensagem de paz que eu vou trazer? Na figura de um bom moço que pisou pela terra e os homens o mataram? Pegaram desprevenido? Isso não é o Evangelho, isso é uma mentira. A nova aliança no meu sangue, nós vamos ver que ele mesmo se entregou. O sacerdote se transforma também no sacrifício. Jesus Cristo é a garantia da nova aliança, da superior aliança. E vocês estão querendo ficar com a aliança que já morreu, uma aliança que já passou, que não tem serventia alguma. Então vocês podem duvidar da salvação de vocês. Vocês estão procurando algo que não é Cristo, vocês não vão chegar a Deus. E a linguagem no começo de Hebreus foi, não entrarão no meu descanso. Versículo 23, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar.
24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Muitos e muitos sacerdotes, mas que eram limitadíssimos em seu ofício. Por causa de quê? Por causa da morte. Veja, eu confiava no sacerdote. Eu chegava com meu coração contrito e quebrantado, trazia um animal, ele pegava o animal de minhas mãos, e aí ele fazia o sacrifício. E o meu pecado era expiado naquele animal. Aquele sacerdote que eu tanto confiava, aquele sacerdote que eu tanto me dirigia a ele, morreu, acabou. E se morrerem todos os sacerdotes, acabou o nosso relacionamento com Deus. O nosso meio de se chegar a Deus acabou. Ele está dizendo, há uma limitação. Eles são impedidos pela morte de continuar. Este quem? Cristo, aquele que venceu a morte. Isso tem que ser anunciado quando o Evangelho toda vez for pregado. Cristo na cruz, e ele venceu a morte. A morte morreu quando Jesus Cristo foi pregado naquela cruz. A morte perdeu toda a sua força. A morte, ela foi desarmada com a morte de Cristo. E aquela frase tão conhecida, que eu já disse tantas vezes, né? Do teólogo, a morte da morte na morte de Cristo. Este, no entanto, porque continua para sempre, já foi dito acerca de Melquisedeque, já foi dito aqui no Salmo 110, acerca de Cristo, ele está deixando claro que é Cristo. Ele já disse no versículo 22, por isso mesmo, Jesus. No versículo 22, ele não usa mais Melquisedeque, ele não usa mais o tipo, ele já acendeu as luzes, ele já deixou claro. Jesus Cristo. E quando ele fala Jesus, eles vão se lembrar de toda a obra do nosso Senhor. Eles vão se lembrar da cruz. E ele vai se lembrar que por causa da cruz, e não por causa de um animal, uma vez por ano, não por causa de uma cerimônia, mas Jesus Cristo é a garantia de você ser salvo, ou seja, dessa superior aliança. Os sacerdotes são limitadíssimos pela morte, mas Cristo, esse, é imutável. Ele não vai morrer jamais. Não é transitório o seu sacerdócio como era dos homens comuns. O dele é eterno. Veja só que garantia. Eu acredito que nesse momento os hebreus que estavam sendo alcançados pela palavra, estava um dando cotovelada no outro, dizendo, nossa, que engano. Para onde é que nós estávamos indo, igreja? A perdição, a passos largos para o inferno, mesmo sendo igreja, mas tão corrompida. Essa era a igreja hebreia. Então ele diz, é para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Há segurança então. O versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha, salvar totalmente e não parcialmente, como era no sacerdócio levítico. Eu precisava recorrer àquele sacerdote de novo, outra vez, novamente. Não era integral a minha salvação. Veja a minha confiança como ela era fracionada. E agora nós olhamos para Cristo e Ele pode nos salvar totalmente. Os que por Ele chegam a Deus. O único caminho. O único caminho. Exatamente a exclusividade desse caminho. Os que se chegam a Deus por Ele. O nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, observe que se isso for arrancado da igreja evangélica hoje,
se isso for apagado, inibido, camuflado, se isso for roubado das pessoas, jamais elas poderão ter confiança, jamais elas poderão ter convicção de que são totalmente, ou seja, absoluta e finalmente, totalmente Ele pode salvar, ou seja, completamente, absolutamente e finalmente. Isso é que é segurança. Isso é segurança. Então segue o texto dizendo: vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Você quer mais segurança e quer mais garantia? Ele vai estar junto de Deus. Ele está junto de Deus. O sacerdote às vezes entrava na presença de Deus, com toda a cerimônia, com toda a insegurança, com todas as exigências. Ele está dizendo: Cristo está lá, fixo, Ele não se ausenta de lá nunca mais, porque Ele já cumpriu a sua obra. E Ele está fazendo contínua intercessão por vocês. Você pecou. Cristo está dizendo assim para o Pai: eu o amo. Foi por Ele que eu fui para a cruz. Eu pequei novamente. Então Cristo diz ao Pai: por aquele pecado eu morri na cruz. E eu peco covardemente outra vez. E Cristo diz ao Pai: o meu sangue foi por conta daquele pecado. E então nós vemos cada vez mais segurança em saber que Ele permanece intercedendo por nós, vivendo sempre, não será limitado pela sua morte, não será embargado jamais. Uma garantia eterna de intercessão. Aleluia. No versículo 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Veja a explicação do porquê. Porque nós precisávamos de um sumo sacerdote como este, porque os outros não iam conseguir resolver o maior problema da vida de vocês, que é a eternidade. Como esse sacerdote santo, completamente diferente. Santo, separado, nós sabemos, mas diferente de absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Completamente diferente. Ele vai dizer inculpável. Como é que um ser humano ia pagar por outro ser humano se ele também tinha pecado? Como ele ia justificar o outro? Como um culpado, um réu, iria justificar o outro, iria absolver a culpa do outro se ele também tem culpa? E aí nós vimos em Levítico, em Ezequiel, a proibição clara de se fazer também sacrifícios humanos. Deus não aprova isso, Deus não ordenou isso, e Deus proibiu isso. A figura daquilo que apenas iria tipificar um animal, um cordeiro, mas que não tirava, não removia completamente. A confiança era em Cristo que viria, mas teria que ser alguém inculpável, sem mácula. Sem mácula, ou seja, sem a poluição, sem impureza. Veja, apesar de Cristo ter vivido no mundo, Ele não se contaminou. Facilmente viver entre os impuros, nós também nos sujamos. Apesar de Cristo ter sido chamado amigo de pecadores, Ele não pecou. E aí diz, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aonde Cristo estava antes de ser encarnado? Antes de encarnar e aí começar o seu ministério? Ele estava nos céus. A Bíblia diz que Jesus Cristo habitava os céus antes da sua obra. Mas quando Cristo vem, cumpre, obediente e obediente até a morte de cruz. Quando Ele cumpre a sua obra, por mim e por você, por amor a vocês, para a glória de Deus, Ele é exaltado. Diz o texto que Ele é exaltado mais alto do que os céus. Não apenas no céu, mas por causa da sua obra, da conclusão da sua obra, está consumado, está pago.
completamente, ao concluir vitorioso, ressuscitando ao terceiro dia, ele ascende aos céus e é colocado no lugar de mais alta honra. Ele está acima dos céus. Versículo 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Todos os dias, alguém vai dizer, pastor, não era uma vez por ano? Há uma dificuldade mesmo de interpretação aqui. Tá? Se todos os dias o autor quis dizer a frequência anual, ele quis dizer todos os dias, ou então se eram ofertas mesmo que se levavam todos os dias ao altar. Talvez fosse isso a referência. Mas ele quer deixar claro aqui a continuidade de estar sempre fazendo, sempre fazendo. Ele não tem necessidade de fazer sempre. E quando ele diz de uma vez por todas, ele quer dizer invalidou completamente o sacerdócio levítico. Tornou inútil agora a morte dos animais. O derramamento de sangue de animais tornou inútil então o ritual do sacrifício. Porque de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, proposto pelo Pai, planejado pelo Pai, o Filho obedeceu. Ele mesmo se prontificou, ele mesmo se ofereceu. O versículo 28 e último, irmãos, diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Não a fraqueza humana. Ele não está fraqueza humana, não, me perdoe. Ele não está falando de fraqueza física. Ele está falando de fraqueza espiritual. Daqueles que não suportam a tentação e caem. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Homens que podem pecar e que pecam. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho. Aquele que é perfeito, aquele que não pecou, aquele que sim poderia me justificar, e assim o fez. Alguém puro, perfeito, ele pode sim me substituir. O que ele quer colocar aqui é a substituição, o sacrifício substitutivo. Observem, os homens foram feitos sacerdotes sujeitos à fraqueza, mas este é perfeito. Então, nesse momento, os hebreus já ouvindo isso, eles já caíram em convicção absoluta de que estavam caminhando para o erro e que precisavam voltar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, somente nele. Dito essas coisas, irmãos, o texto sagrado exposta a essas coisas. Você tem certeza da sua salvação? Quem é o fiador da nova aliança, dessa aliança superior? Quem é o fiador que te garante que você irá para o céu? De que você irá ser salvo? Talvez a melhor notícia que você possa receber e ter convicção dela, para que você possa dormir em paz. Talvez a conta bancária oscila, talvez a saúde também, mas aquilo que com certeza vai te deixar em paz é você sabendo sobre a sua eternidade. É quando você sabe sobre o dia de amanhã. Você pode sair daqui dessa noite, plena convicção, sem precisar ter a mim, o pastor, como seu fiador. Sem precisar depender de regras, mas amar o Senhor acima de absolutamente todas as suas outras confianças. Amar o Senhor acima do seu orgulho que diz que você vai para o céu, de que você não precisa de religião alguma, de que você não precisa ouvir essa palavra de novo, de que você não precisa participar disso. Você tem o seu próprio caminho. Como? Quem disse isso? Porque isso é uma grande mentira. Se for para ouvir você e a palavra de Deus, lamentável. Lamentável quando um ser humano se opõe à palavra de Deus e diz: foram escritas por homens e há erros aí. Acha um erro então. Você é desafiado a achar um erro.
Mas você quer então que eu escute a sua voz? Não a escutarei. Agora eu lamento quando você agora escuta a sua própria, quando você é convencido pelo seu próprio coração, quando você confia nele. Não tem outro jeito a não ser sair desesperado e buscar outros meios. Mas eu lhe apresento, a palavra do Senhor lhe apresenta, o Senhor Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote, aquele que pode arrancar o pecado da sua vida de uma vez por todas, e você agora está habilitado para passar a eternidade na presença de Deus a ser salvo. Por isso que ele é único, ninguém vai conseguir fazer isso. Ele é perfeito, ele é eterno, ele é eficaz, somente o Senhor Jesus Cristo. Amém.